Bom, vamos dar início então a esse vídeo, onde eu vou apresentar para vocês três ferramentas para a gente trabalhar com LaTeX, né? Ferramentas, o nome que a gente pode dar para essas ferramentas, né, são ferramentas de edição, né, ou ambientes integrados de desenvolvimento, que é o nome também usado aí para um software que permite a gente programar uma determinada linguagem e além de programar também, né, fazer compilações, né, desse programa. Perfeito? A primeira ferramenta que eu vou apresentar para vocês é o Overleaf. Estou aqui na página do Overleaf. Se a gente... Na verdade, eu já cliquei na página de login aqui, né? Mas a gente digitar overleaf.com, né, vai vir nessa página, né? E aí, né, eu posso fazer login ou cadastro, tá? Eu vou clicar aqui em login e vamos para essa página onde permite a gente fazer o login. O Overleaf é uma ferramenta online, né? Uma ferramenta que tem a versão gratuita, existe a versão paga, né? Existe inclusive um plano, né, de estudantes, né, que é mais em conta. Para fazer login, você pode criar um cadastro, né, ou pode usar o próprio login do Google, né, ou de outras ferramentas ali, né. Então, eu fiz um cadastro com essa minha conta aqui do Google, e ele vai então abrir aqui, né, o ambiente de projetos do Overleaf. Por enquanto aqui não tem nenhum projeto, né, eu já tenho uma outra conta com vários projetos que eu uso mais no meu dia a dia. Criei essa exclusiva aqui para a gente fazer esse curso, né, e mostrar para vocês como é que seria aqui o ambiente para vocês que estão acessando a primeira vez. Perfeito? Bom, aqui a gente tem, né, os projetos, eles estão divididos em 4 categorias, né? Aqui está marcado todos os projetos. Tem os projetos que são seus, né? Ou seja, você é o proprietário, foi criado com a sua conta. Tem projetos compartilhados com você, né? Então aqui permite, por exemplo, você compartilhar com seu orientador, por exemplo, né, um projeto e ele fazer modificações direto aqui. Tem projetos arquivados, né, e projetos e lixo, né? Então aqui tem vários projetos que eu excluí, né, que eu tive que gravar esse vídeo mais de uma vez por conta da qualidade do áudio. Eles ficam ali na lixeira, né? Depois você pode esvaziar a lixeira se for o caso. Perfeito? Bom, vou criar aqui então um novo projeto, né? Existem algumas opções aqui para a gente criar um novo projeto, que é um projeto em branco, um projeto exemplo, fazer um upload no projeto, né? Além disso, eu posso importar documentos ali, né, do Word, desse Markdown aqui, que eu não sei o que é, e do GitHub. Além de ter alguns exemplos, né, uns templates de artigos, livros, cartas, etc. O que eu vou fazer no contexto aqui desse vídeo? Eu vou pegar, né, não vou criar do zero, né, não recomendo a ninguém a primeira vez que for trabalhar com LaTeX começar um documento do zero, né? É interessante pegar um template, né? Poderia ser qualquer um desses templates que está aqui, mas eu vou pegar o template do Congresso Nacional de Engenharia Mecânica, né? É o CONEM, a edição mais próxima, né, do momento que eu estou gravando esse vídeo é o CONEM de 2026, né? Se a gente vier aqui em submissões e templates, esse congresso disponibiliza para a gente dois documentos. Um documento em formato Word e um documento em formato LaTeX. Vou clicar aqui no formato LaTeX, ele vai fazer então download aqui de uma pastinha zip, né, onde tem os arquivos ali do LaTeX. Clicando aqui em New Project e em Upload Project, eu vou selecionar então lá na pasta de downloads, né, documento que eu acabei de fazer download, e ele vai abrir aqui para a gente, então, o meu ambiente do LaTeX. Perfeito? Bom, em qualquer uma das 3 ferramentas que eu vou mostrar nesse vídeo, né, a gente vai ter sempre 2 telas, né, em geral, lado a lado, como está aqui, né, que é um programa, né, uma lista de instruções em LaTeX, né,
que é esse documento, e à direita um PDF, né, que está relacionado aqui com esse documento. Então, as instruções que a gente dá aqui permite o computador construir esse PDF, perfeito? Então, o que eu modificar aqui, ele é refletido aqui nesse PDF, perfeito? Como o LaTeX é uma ferramenta online, né, então a gente tem aqui também uma terceira janelinha que permite a gente visualizar os arquivos que estão nesse projeto. Então, como eu importei esse arquivo ali, ele me mostra esses arquivos, né? Então, tem aqui o arquivo .tex, que é o arquivo do documento, né? O código do programa. Tem algumas figuras, né? Então, essa figura aqui é uma figura que aparece no exemplo aqui de como fazer uma figura. E esse aqui é o cabeçalho, né, do PDF, perfeito? Além disso, né, a gente tem mais três documentos, o BST, o STY e o BIB, são documentos auxiliares aí do LaTeX, né, o BIB é para fazer bibliografia, e os demais aqui depois eu vou discutir com vocês em outros vídeos. E além disso eu tenho o PDF, que é a versão original lá do PDF. Nós vamos ver depois numa outra ferramenta, né, que em algumas ferramentas, principalmente as offline, ele sempre vai atualizar o PDF. Não é o caso aqui do LaTeX, tá? Ele não atualiza não. Okay? Então, se eu quiser fazer uma modificação, por exemplo, tirar esse texto em vermelho aqui, né, que é uma observação, correto? Eu posso vir aqui então no programa, selecionar o que eu quero apagar, apago e clico aqui em recompilar, né, ele vai alterar o PDF conforme as modificações que eu fiz. Ok? Percebam o seguinte, para mim fazer as modificações serem atualizadas, né, eu cliquei aqui no botão compilar, né, recompilar. O que significa compilar aí no LaTeX? No LaTeX, compilar significa transformar esse conjunto de instruções em um PDF, né? Em outras linguagens, em outros ambientes, né, compilar vai ter um outro significado, né? Em algumas linguagens de programação, né, quando eu compilo, eu estou gerando, né, um conjunto de instruções para o computador fazer uma conta, tá? Aqui no PDF, né, no LaTeX, a gente gera o PDF quando a gente compila o documento, perfeito? De forma simples, né, assim que a gente define então o PDF. Os arquivos que eu vou abrindo vão ficando aqui, né, nessas abinhas, tá? Aqui no LaTeX eu posso fechar, né? O ambiente aqui, tá? Ele está em inglês, né? A gente pode mudar, né, para em vez de ficar file aqui passar a ser arquivo. Porém, né, como os comandos das linguagens de programação também estão em inglês, então a gente vai ter que trabalhar um pouco o inglês aqui quando a gente estiver envolvendo alguma linguagem de programação, tanto LaTeX quanto qualquer outra, né? O que eu posso fazer é mudar aqui a verificação, né, de ortografia, né, para o português, como está aqui, né? Então, se eu estou escrevendo um documento em português, eu mudo aqui esse spelling check aqui para português, e aí se eu digitar alguma palavra aqui faltando, por exemplo, alguma letra, né, ele vai marcar para mim aqui, né, inclusive vai sugerir alterações ali para mim evitar erros de digitação aqui, correto? Lembrando que esse corretor ortográfico aqui do LaTeX, ele não é tão bom quanto o do Word, tá? Muitas das vezes, se eu errar alguma concordância verbal, alguma coisa de sintaxe, né, ele não vai marcar para mim. Por exemplo, se eu colocar aqui, o objetivo dessas instruções são servir de guia, tananana. Então, ele não vai marcar que isso está conjugado errado, né, alguma coisa nesse sentido aqui, né, falta de plural, né. Se eu marcar aqui, por exemplo, os objetivos, né, colocar os objetivos, né, ele não vai marcar nada de errado aqui para mim, né. No Word, em algumas ferramentas de edição de texto,
similares, né, ele já consegue fazer a verificação ali de concordância nominal, né, etc. Perfeito? Bom, se eu quiser voltar aqui, né, ao menu principal, né, basta clicar nessa folhazinha, né, eu volto então aqui, né, para minha página principal, onde eu tenho vários projetos. Posso inclusive renomear esse projeto, né, vou vir aqui em trocar, por exemplo, aqui esse nome, por exemplo, para Conem versão 1, né? Imagina que eu vou fazer aí um controle de versão, né? A cada semana eu vou atualizar, criar um novo documento para não correr risco de perder alguma coisa, né? Posso criar uma cópia, por exemplo, né? Como agora a versão 2, né? Então posso ter aí várias versões diferentes aí do meu documento. Perfeito? Além disso, né? Eu posso fazer download, né, desse projeto, né? Se eu fizer download aqui, eu vou fazer o download do zip, né, que permite, por exemplo, eu abrir isso em um outro documento, um outro editor. Se eu quiser abrir o PDF, aí eu vou precisar então entrar novamente aqui no meu documento, esperar compilar e fazer download aqui do PDF. Perfeito? Inclusive ele vai abrir aqui com o meu editor de PDFs no computador. Posso inclusive arquivar aqui um projeto, né? Imagina que eu quero trabalhar sempre com a versão mais recente, né? Então a versão antiga, de certa forma, seria só um arquivo, né? Posso clicar aqui no botão de arquivar, né? Esse projeto vai ficar arquivado aqui, né? Como sendo só uma versão anterior, né? E eu consigo trabalhar apenas aqui com os arquivos mais recentes. E posso criar tags aqui também para organizar. Posso criar, por exemplo, sei lá, imagina que eu estou trabalhando aqui com vários documentos, vários relatórios para várias empresas diferentes, né? Vou criar aqui que é um relatório, por exemplo, para a UFMG, né? Então, vou criar aqui uma tag UFMG. E tem aqui também uma outra tag, por exemplo, que vai ser da minha empresa, né, do estágio, né? Vamos dizer que eu faço estágio, por exemplo, na Gol, né? Então, vou criar aqui tags. E aí eu posso marcar, né, esses documentos com uma determinada tag, né? Selecionar, por exemplo, que isso aqui é um arquivo da UFMG. E aí o outro documento eu vou vir aqui selecionar ele e marcar que ele é da Gol, né? Então eu consigo marcar esses documentos e depois consigo inclusive filtrar os documentos aqui só pela tag, né? Isso permite aí, se eu tiver um número grande de documentos, né, organizar aí os documentos de forma mais sistemática. Perfeito? Bom, segunda ferramenta que eu vou apresentar para vocês é o Paperia, né? O Paperia é um concorrente do Overleaf, né? O Overleaf, ele tem na sua conta gratuita, né, a seguinte limitação: quando eu compilo um documento aqui, ele vai me dar alguns segundos, né? Eu não lembro mais quanto está agora, né? Mas ele me dá alguns segundos para mim compilar, né? Ou talvez alguns minutos, né, para construir esse documento. Se eu estiver trabalhando com um documento muito grande, de várias páginas, esse tempo que a versão gratuita permite não vai ser suficiente, correto? E aí o Paperia é uma alternativa, um concorrente para resolver esse problema, correto? O Paperia é a mesma coisa, né? Nós vamos entrar no site paperia.com, né? E eu vou fazer login aqui, né? Vou fazer login com a minha conta do Google, né? Assim como eu fiz lá no Overleaf. Aqui no Paperia, né, ele vai criar para vocês um programa exemplo, tá? Diferentemente do Overleaf. Esse programa exemplo, eu já apaguei ele aqui, né, porque eu gravei esse vídeo mais de uma vez, né? E aí, para mostrar a vocês que ele vai estar como exemplo aberto aqui, né, eu criei aqui, abri um documento de um currículo, né? E aí, quando eu compilo aqui, ele me mostra aqui esse currículo. Então aqui, igual lá no LaTeX, né, eu tenho no centro aqui
uma janela com o código LaTeX. À direita aqui eu tenho o PDF e na esquerda aqui eu tenho a minha árvore de arquivos, perfeito? Se eu quiser voltar na tela principal, né, clicando aqui nesse botãozinho vermelho em Dashboard, ele vai mostrar aqui os meus projetos que eu tenho aqui. No caso do Papery, ele também é gratuito, só que a limitação dele está no número de projetos. Eu só posso ter um projeto privado por vez. Então, essa é a limitação dele. A limitação de compilação de tempo dele é menos restritivo. Então, se eu clicar nesse projeto, eu volto para aquela tela que eu estava. Perfeito? Como que a gente faria o upload ali daquele arquivo do Conem? Então, eu venho aqui, upload project, vou escolher aquele zip, que eu fiz o download, perfeito? E vou fazer o upload desse documento aqui. Ele vai fazer esse documento aqui e ele vai carregar ele na forma de uma pasta. Então, eu posso agora, que eu souber escrever aqui esse documento, excluir esses dois arquivos que haviam aqui como exemplo, que eu não vou precisar mais deles, não fazem parte do meu projeto, e agora aqui eu tenho todos os documentos do template lá do Congresso. Posso mandar compilar aqui. Para compilar um arquivo aqui no Papery vai demorar um pouco mais em relação ao Overleaf, mas também não é nenhum tempo exagerado. Percebam aqui que no Papery tem alguns arquivos a mais em relação ao Overleaf. Tem esse arquivo .aux, .aux, o BBL, o BLG, o log. Esses arquivos são arquivos resultados de uma compilação, que também existem no Overleaf, mas a gente, em geral, ele omite esses arquivos para a gente. Aqui ele já compilou, tá vendo? Vou mostrar onde que a gente pega esses arquivos. Quando compila aqui no Overleaf, se a gente vir aqui nessa setinha do lado do recompilar, aliás, nesse botãozinho aqui, onde tem do lado da setinha, onde tem um 3zinho aqui, no caso desse exemplo, ele vai mostrar aqui logs e arquivos de saída. Então aqui a gente tem acesso àqueles arquivos. Então se eu vir aqui embaixo nessa tela aqui, em outros logs e arquivos, aqui tem os arquivos, BBL, AUX, BLG, inclusive aqui ele gera outros arquivos em relação ao Papery, e eu posso acessar esses arquivos, correto? O que tem nesses arquivos? Tem informações aí, que esse software usou, informações intermediárias que ele, a partir das instruções que tem aqui no arquivo text, construiu para gerar o PDF, perfeito? Inclusive, uma das vantagens do Papery é que ele tem que construir esse monte de arquivo, Então eu mando compilar aqui, vamos dizer aqui que ele tem aqui, sei lá, 1000 segundos de tempo de compilação para a versão gratuita. Se a gente chegar nesses 1000 segundos, ele vai dar um erro. Mas, imagina que esses 1000 segundos foi suficiente para terminar o arquivo AUX, o arquivo BBL e assim sucessivamente. Quando eu mandar compilar de novo, ele já vai perceber que ele terminou já de fazer o AUX. Ele não vai gastar tempo com isso. E aí, às vezes, eu consigo, com 2 comandos de compilação, construir um arquivo maior aqui no Papery, coisa que o Overleaf não funciona tão bem. Então, cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Perfeito? Depois que eu compilo a primeira vez, a segunda compilação é mais rápida, tá? Vou fazer a mesma operação que eu fiz ali no Overleaf, Vou apagar esse texto aqui e vou compilar novamente. Então, se eu compilar agora, como muitas dos itens que tem aqui já foram construídos, a segunda compilação ela é rápida, Então, ele já montou um monte de coisa, por exemplo, as bibliografias já está pronta, não mexi na bibliografia, mexi só na parte do texto e ele anda mais rápido aí na compilação, Ele tem uma certa expertise nesse sentido de
verificar o que foi alterado, e não ficar gastando tanto tempo aí em coisas que não foram alteradas. Perfeito? Bom, essas duas ferramentas online, né, elas são interessantes aí para quem tem acesso à internet, né, e usa vários computadores, né? Então eu posso, por exemplo, acessar aqui no computador da empresa, no computador da FMG, no computador de casa, né, o mesmo documento, o mesmo projeto, sem necessidade de ficar carregando esses arquivos aí no pendrive, né, ou mandando por e-mail, abrindo de novo, né, tem essa vantagem. Perfeito? As desvantagens dessas duas ferramentas são, primeiro, se você não tem acesso à internet, né, durante o final de semana você vai, por exemplo, para um sítio, né, onde não tem acesso à internet de qualidade, ou ficou sem internet por conta de uma manutenção na rede de internet, ou até mesmo, né, você trabalha, né, em regiões de mina, né, empresas aí que ficam afastadas das capitais, né, pode ser interessante usar uma ferramenta offline. Perfeito? Então, a próxima ferramenta que eu vou mostrar para vocês é uma ferramenta offline, que é o Mictech. O Mictech, diferentemente aí das duas anteriores, ele é completamente gratuito, né? Não tem versão paga, né, até o momento, né, da gravação desse vídeo. Se eu entrar na página mictech.org, que seria essa página principal, né, nós temos a página aqui do Mictech. Se eu quiser clicar em download, eu chego aqui nessa página onde eu posso fazer download do Mictech, tanto para Windows, né, quanto para Mac, para Linux. E no caso do Windows, eu ainda tenho a opção ainda de fazer o download do instalador e da versão portátil, né? O que seria essa versão portátil? É uma versão que eu posso colocar, por exemplo, num pendrive, né, e executar diretamente do pendrive sem necessidade de instalar no computador, né? Que é a principal desvantagem do Mictech, né? Você precisa instalar no computador, né? Ou dependendo do computador, né? O computador precisa permitir que você execute um programa do pendrive, né? Então, dependendo do computador que você estiver usando, por exemplo, aqui no CCE da UFMG, você não pode instalar um software, né? Então, você não conseguiria essa edição. Basta fazer download aqui do instalador do sistema operacional que foi mais conveniente para vocês, né? E instalar, não tem nenhum segredo a instalação, tá? Uma vez que instalou o programa no computador, né, ele vai vincular os arquivos do tipo TEC com o arquivo com o editor do LaTeX. Então aqui eu vou abrir, né, uma pastinha, né, que eu criei aqui, já com os documentos do LaTeX. Então a primeira diferença entre o Mictech e o Overleaf e os outros softwares é que, né, não vou ter uma janela de gerenciamento de arquivos. Eu vou usar o navegador, o próprio gerenciador de arquivos do sistema operacional. Como eu estou usando o Windows aqui, né, eu vou usar o Windows Explorer. E aí os arquivos, né, tex, bib, sty, né, ele já inclusive colocou um íconezinho, né, não sei se vai dar para enxergar. Talvez se eu usar uma lupa. Vamos ver. Talvez dê para ver que tem aqui um íconezinho, um Tzinho, né? Esse Tzinho é o ícone do LaTeX. Então vou clicar aqui duas vezes, né, no arquivo principal, né, que é o conem.txt. Ele vai abrir para mim um editor de texto o editor do LaTeX, né? Do Mictech, que é o TextWorks. Ele abriu aqui, né, o programa, e do lado aqui ele abriu o PDF, mas como eu estou usando duas janelas, né, ele abriu aqui na janela do outro computador, na minha outra tela, tá? Então aqui eu tenho, né, os dois documentos, né, o programa e aqui o PDF, perfeito? Se eu quiser fazer alguma alteração, assim como fez nos outros, eu já tinha até tirado aquele texto, mas vamos colocar um número aqui, por exemplo, no lugar do xxx. Vou colocar 9999 e quando eu mandar compilar novamente, né, ele vai instalar para a gente aqui, vai compilar o arquivo. Como eu já rodei esse software mais de uma vez, ele
baixou todos os pacotes que são necessários aqui para esse documento. Bom, então essa foi a introdução aí das ferramentas que a gente pode usar, né, para a construção de documentos em LaTeX. Né? Sugiro que vocês, né, escolham uma dessas ferramentas, né? Se for uma ferramenta online, né, antes de passar para o próximo vídeo, que você faça o cadastro, né, crie uma conta, né, ou no Overleaf ou no Paperia, né, e se for vocês decidirem usar aí o BigTeX, façam download, né, do BigTeX, instalem no computador de vocês, tentem abrir, né, esse documento, né, do Congresso, né, tentem fazer alguma modificação simples, né, como eu fiz aqui, né, tirar um texto, né, uma orientação em vermelho, né, mudar o número de alguma coisa, né, colocar o nome de vocês como o primeiro autor, por exemplo, né, e assim que vocês terminarem, né, de fazer isso, podem passar para o próximo vídeo, né, onde eu vou explicar para vocês quais são os elementos principais que a gente tem aí, os elementos básicos do LaTeX, né, e algumas diferenças em relação ao editor de texto convencional, como Word, LibreOffice e outros editores de texto, onde a gente não usa programação para construir documentos. Perfeito? Então vejo vocês aí no próximo vídeo.